Muitas vezes Deus deseja ter um particular conosco, e para que isso aconteça nós precisamos nos retirar e ficar um pouco sozinhos. Sozinhos para orar, para meditar, para contemplar e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E quando ela afirma isso, ela está se referindo ao nosso convívio social. Deus é uma família desde toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma relação de amor eterno. E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus cria o homem para que ele também viva em comunidade, para que ele viva em família, desfrutando de relacionamentos. Só que esse texto não é contrário de forma alguma ao exercício da solitude que é tão saudável para a nossa fé cristã. E a solitude é aquele momento que você retira para o Senhor, a fim de contemplar a beleza da sua santidade. Eu estava agora há pouco aqui lendo a Bíblia e meditando um pouco naqueles homens que ficaram sozinhos com Deus. Eu fiz até um pequeno rascunho aqui e queria comentar de alguns casos com você. Jacó, quando ele atravessa o val de Jaboque, ele deixa toda a sua família do outro lado e volta para ter uma experiência dramática com Deus. Uma experiência que revolucionou a sua vida. Naquele momento era só Deus e Jacó. E naquela ocasião Deus mudou o seu nome. Deus mudou a sua história. Quando nós tiramos tempo para ficar sozinhos com o Senhor, Deus muda a nossa história. Isso é um exercício transformador. E essa mudança é perceptível até mesmo para aqueles que nos cercam. A Bíblia fala também de Daniel. Daniel, ele recebe uma visão de Deus e naquele momento os homens que estavam ao seu redor são assombrados de temor e fogem. Ele fica sozinho ali. E eu quero ler esse texto para você também em Daniel, no capítulo 10, no versículo 7 e 8, ele diz: "E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma." Eu gosto muito dessa parte do versículo 8 que diz: "Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão." Nós temos a necessidade de silenciar o nosso coração, de aquietar o nosso espírito, a nossa mente, para nós contemplarmos a Jesus, para nós contemplarmos a grandeza do Senhor e a bondade do Senhor. A nossa vida espiritual faria muito mais progresso se nós exercêssemos esse tempo de solitude para fortalecer o nosso coração, pensando um pouco mais em Deus. Isso exige muito esforço da nossa parte. Isso exige consciência da nossa parte. Nós vivemos em um mundo cheio de muitos ruídos que nos atrapalham de dedicar-nos ao Senhor e de forma totalmente exclusiva. E quando nós tiramos um tempo para ficar sozinho com Deus, é isso que nós fazemos. É dedicar exclusivamente aquele tempo a Ele. Jesus, em Mateus 14, 23, em Marcos 6, 46, ele despede a multidão e ele fica sozinho ali. Fica sozinho naquela ocasião para orar. E Mateus registra que naquela ocasião já era tarde. Aqui em casa as crianças dormem e é muito gostoso também estar com as crianças, obviamente, mas aquele tempo de silêncio em que você pode sentar e orar um pouco de forma mais tranquila, meditar um pouco na palavra de Deus de forma mais tranquila. Jesus atendia as necessidades da multidão, mas Jesus também retirava um tempo para ficar sozinho com o seu Pai Celestial. Ainda que fosse tarde, ele estava lá cultivando a sua vida diária com Deus. João Batista teve um ministério maravilhoso. Ele foi o precursor do Messias. A sua mensagem era carregada da unção de Deus. Mas lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 80, a respeito de João, diz: "E o menino crescia e se robustecia em espírito." Agora, atente para esse detalhe. "E esteve nos desertos, até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel." Antes de aparecer, João precisava se esconder. Esconder para se fortalecer. Esconder não para se isolar do convívio com as outras pessoas. Não é disso que eu estou falando. Esconder para se robustecer em espírito,
a se preparar para viver o chamado de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Talvez o que você está precisando nessa hora é justamente disso, de se afastar um pouco do seu Instagram, do YouTube, do Facebook, até um pouco das pessoas e passar mais tempo na presença de Deus, ao invés de na presença dos homens. Cultive não a solidão, mas cultive a solitude. E depois volta e comenta aqui qual foi o resultado disso para a sua vida espiritual. Com toda certeza, isso vai gerar uma transformação extraordinária na sua vida. Deus, Ele deseja se revelar a nós de forma mais profunda, de forma mais exclusiva, de forma mais íntima. Mas Ele não fará isso de outra forma, a não ser nos momentos em que estivermos com Ele, em verdadeira intimidade. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo foi edificante para você, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas também. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.